Há décadas, economistas liberais dizem que a China está perto da falência. Mas será que a China vai quebrar? O que a China deixa de ensinamento para o mundo? Meu nome é Lúcio Júnior e a gente vai falar de economia agora no Plantão do Meteoro. E quando a gente fala de economia, a gente chama aqui o Davi Decache, né, Davi? Seja bem-vindo ao Meteoro mais uma vez. Fala, Lúcio. Sempre um prazer bater um papo com você e com os nossos internautas. Maravilha. Bom, vamos falar desse tema porque a gente vê algumas manchetes que estão passando aqui embaixo, inclusive, né, em relação à economia da China, que vai muito, muito além da Evergrande, crise imobiliária. O que a gente pode falar sobre isso, Davi? Porque tem muitos economistas que, de fato, estão há décadas achando que a China vai quebrar. Perfeito. Há 40 anos, mais exatamente, todo ano a China vai quebrar. A China deveria ser o país mais quebrado do mundo. Era para o Brasil e para a Argentina estarem dominando o mercado chinês, escravizando os chineses com seus produtos industriais, se os economistas liberais estivessem certos a cada ano, que falam que a China vai quebrar. Em 1997, crise asiática, a China vai quebrar. Aí depois, de 2008, a China vai quebrar. E a China, ela sempre ressurge de forma muito mais forte. E por que isso causa espanto, Lúcio? Porque ela segue um modelo econômico oposto ao que eles recomendam para os demais países, como o Brasil, né? Liberalismo, zero Estado no planejamento econômico, e eles falam que isso vai dar certo, né? E falam que a China vai dar errado. E aí, Lúcio, a gente pode pegar aqui algumas matérias recentes narrando o apocalipse chinês. Tá na tela aí, Estadão. Muito além da Evergrande, crise imobiliária da China ainda não chegou ao fundo do poço. Essas matérias, elas são muito interessantes, né? Porque parece que vai ter um apocalipse na China, tá? Um apocalipse lá para eles é, por exemplo, quando ela cresce 5, 6% ao ano. O que o Brasil demora 8 anos para fazer, tá? Somados. E aí, tem um detalhe nessa matéria, Lúcio, que é muito interessante, né? A China, ela fez um processo de liberalização do mercado no setor imobiliário. E isso gerou bolhas. E justamente essas bolhas geradas por um setor que foi financiarizado, que foi controlado pelo mercado gradualmente ao longo dos últimos anos, que gerou uma crise, né? Foi justamente o que eles vendem como solução para o Brasil, para a Argentina, que gerou uma crise na China. E aí parece que a China está tentando resolver da forma oposta ao que eles recomendam, né? E eles continuam, Lúcio. A China também vai virar um fracasso porque ela está com uma dívida muito alta. Tem uma outra matéria aqui. Valor econômico, né? Dívida da China atinge nível recorde de 295% do PIB. Reportagem do Valor essa aqui Econômico. É de 2022. Uhum. A data aqui. E aqui nessa matéria, eles falam, eles colocam dados catastróficos do porquê a dívida da China está se tornando cada vez mais insustentável. E aí eles comparam a China, por exemplo, com o Brasil. Eles falam que a relação dívida-PIB do Brasil, adotando-se os mesmos critérios para estimar esses 295% lá, é de apenas 178,7%. Muito menor do que os 295% da China. Portanto, Lúcio, veja só. A China, que é o país que mais cresceu no mundo nos últimos 40 anos, tirou 850 milhões de pessoas da miséria, Lúcio. Tá? A maior parte, 90% da população tem casa própria. Os salários, inclusive industriais na China, hoje são mais altos que no Brasil, para quem acha que é salário baixo que faz a economia deles crescer. Então, veja só o grau de loucura. Parece que o Brasil está fazendo tudo certo, né? Porque a Argentina também, a gente falou do Milei em outro vídeo, tem uma dívida muito mais baixa que a China. Logo, a Argentina deve estar voando, né? Deve estar para passar os Estados Unidos em breve. Então, essas análises, elas são totalmente descoladas da realidade e baseadas em um desejo de que a agenda que eles pregam para os países, principalmente periféricos, dê certo, né? Então,
É uma piada. Argentina e Brasil, inclusive, que bebem muito da fonte do mercado chinês, né? Alguns dos principais aí parceiros econômicos nossos. E aí a gente tem mais uma reportagem aqui do Valor Econômico que diz: China retoma aí ideias socialistas para tentar resolver sua crise imobiliária. Exatamente. Porque os chineses perceberam o seguinte: eles abriram demais o mercado imobiliário e ampliaram demais a liberdade e a participação do setor privado neste mercado, o que gerou um processo de fragilização financeira, o que gerou as bolhas. Então, a China identifica que agora, gradualmente, o Estado irá voltar a ter participação. O que está acontecendo na China ultimamente? Você tem um excesso de imóveis desocupados, milhões, milhões e milhões, tá? Ou seja, há um descolamento entre a oferta de imóveis e a demanda por eles. O mercado, ele é péssimo para alocar essas coisas, né? Ao contrário do que o pessoal pensa, o mercado não é tão eficiente assim, e a China está ensinando isso há 40 anos. E aí o que ela vai fazer? Esses imóveis que estão desocupados, que estão gerando uma bolha no setor privado, o Estado vai começar a avançar na alocação de imóveis antigos e novos via planejamento estatal. Então, o governo aqui nesse texto, eles falam que o governo vai aumentar a sua participação no parque habitacional da China de 5% hoje, tá? Estatal e 95% privado, para 30%. Essa é a solução chinesa para lidar com uma crise desse tipo. É exatamente oposta ao receituário neoliberal que se aplica em Brasil, Argentina, em vários países periféricos que estão em uma situação cada vez mais miserável. A China, ela dá uma lição aqui. Vamos retomar o planejamento porque é justamente a liberdade do mercado que causou um problema sistêmico que a gente vai resolver. Por quê? O Elias, Lúcio, Elias Jabbour, é um grande amigo que eu tenho, uma grande referência no mundo, no debate da China. Ele vai explicar isso para vocês nesse vídeo aí agora. Uma notícia dessa, né? Porque eu já tô acostumado há mais de 25 anos a ouvir falar que a China vai quebrar. Seja por questões que envolvem a inadequação de instituições de tipo leninistas na China, né? Com uma economia de tipo capitalista de Estado, capitalista, como estava se desenhando na cabeça de muita gente, isso levava a uma clash institucional que levaria a China ao colapso. Não aconteceu isso, muito pelo contrário. E mesmo durante muito tempo, a questão dos bancos estatais veio muita tona na imprensa internacional, de que os bancos estatais chineses são uma caixa preta, que ninguém sabe o que acontece, de que a solução daquilo ali seria a liberalização do sistema financeiro chinês, a privatização, e aí sim, as pessoas iriam saber o que acontece naqueles bancos estatais. Afora o fato da sua ineficiência, que também é uma marca registrada de quando se fala em bancos estatais na China. E uma característica também dessa ineficiência para eles é o quê? É esse auto-endividamento público chinês. Ou seja, olha como o sistema é ineficiente, né? Ou seja, se fosse um sistema que funcionasse direito, não teria uma dívida pública desse tamanho. Isso é culpa do quê? Culpa de um Estado que é unidimensional, ou seja, o Estado faz tudo e também, inclusive, o sistema financeiro também é público. Então isso não pode dar certo, né? Em lugar nenhum. Só que a gente ouve essa conversa há muito tempo. Porque no fundo o que eles querem é que a China abra o seu sistema financeiro público para as empresas privadas internacionais comprarem, ou seja, os bancos privados internacionais comprarem. Ele traz realmente essa diferença entre os sistemas econômicos e como que um está na expectativa de que o outro não funcione, né? Exatamente. Em breve, a China pode passar os Estados Unidos como maior economia do mundo. A China está tirando milhões e milhões da miséria todos os anos. A China está vivendo um processo de urbanização planejado. A China é uma potência tecnológica hoje que rivaliza com os Estados Unidos. Enquanto isso, quem seguiu o receituário neoliberal desde a década de 90, caso do Brasil, nós estamos nessa situação aqui, né? Não conseguimos produzir absolutamente nada nesse país. Nosso parque industrial destruído, a gente só exporta soja para virar ração de porco na China e compramos semicondutores, produtos de alta tecnologia dos chineses e privatizamos nossos bens, nossos recursos naturais, nossas estatais para os chineses. Veja só que curioso. Então, é muito importante nós olharmos essas lições
para avaliarmos também o terrorismo que eles fazem para o Brasil, né? A dívida do Brasil cresceu, vai quebrar. Se o Estado se meter, vai quebrar. Eles fazem isso com a China há 40 anos e eles erram há 40 anos. É o plot twist da economia. A China que está comprando nossas empresas. Davi, obrigado pela sua participação, viu? Até a próxima. Valeu, Lúcio. Um abração. E a gente vai ficando por aqui com mais um plantão do Meteoro. Esse tema é bom, hein? Pra gente discutir nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, seja membro aqui do Meteoro que você ajuda a fazer o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Lúcio.